Fiz-te algo especial, amor. O meu nome é Miguel Pires. Tenho 37 anos e dirijo um pequeno laboratório de análises químicas em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto. A chávena que a minha mulher, Catarina, me estendeu naquela manhã de domingo tinha um cheiro estranho. Não era o cheiro errado do café, nem o cheiro de algo queimado. Era químico, anormal. Estávamos casados há 8 anos. Conhecemo-nos quando ela estava a terminar o curso de enfermagem na Escola Superior de Saúde do Porto, e eu dava os primeiros passos na criação do laboratório. Naquela altura, ela aparecia com sopa quente quando eu trabalhava até tarde a calibrar equipamentos. Ria-se das minhas piadas sobre pH. Fazia-me sentir o homem mais inteligente da sala, mesmo quando a família dela deixava claro que não me via assim. A irmã dela, Inês, estava a visitar-nos há 3 dias. 3 dias de comentários sarcásticos sobre o meu projetozinho de ciência e insinuações de que a Catarina merecia alguém melhor. 3 dias a vê-la acenar com a cabeça como se concordasse. 3 dias de silêncio meu, enquanto a Inês tratava a nossa casa como se fosse o seu palco pessoal, para representar a superioridade. Na noite anterior, eu e a Catarina discutimos. Nada de gritos, apenas aquele tipo de discussão silenciosa que acontece quando uma pessoa deixa de defender o marido e a outra deixa de esperar que o façam. Ela acusou-me de ser demasiado sensível às piadas da irmã. Eu disse-lhe que estava farto de ser o alvo da chacota na minha própria casa. Fomos dormir sem trocar um boa noite. Agora, estava ela na cozinha, às 8 da manhã, com um sorriso demasiado radiante, demasiado conciliador. Aquele tipo de sorriso que pretende resolver um problema sem realmente mudar nada. É uma mistura herbal que preparei eu própria, disse. Vai ajudar-te a relaxar. Peguei na chávena. O líquido era de um âmbar escuro, quase acastanhado. O vapor libertava um cheiro que me revirava o estômago. Ervas amargas, sim, mas por baixo disso havia algo medicinal, algo que me fazia lembrar os solventes industriais que uso para limpar o equipamento do laboratório. A Catarina observava-me com atenção, demasiada atenção. Cheira forte, comentei. Isso é bom, forte, respondeu ela. Da sala, ouvia-se a Inês ao telefone com alguém. Provavelmente a mãe delas. Muito provavelmente a queixar-se das toalhas do quarto de hóspedes, da pressão da água ou da forma como arrumei a louça na máquina. Aquele tom de voz, passivo-agressivo, que usava sempre que queria mostrar ao mundo o quanto estava a sofrer com a minha suposta mediocridade. Levei a chávena aos lábios e parei. Algo no rosto da Catarina vacilou. Um lampejo de expectativa, talvez, ou apenas curiosidade pelo que aconteceria a seguir. És incrível, disse-lhe, e beijei-lhe a face. Mas não bebi o chá. Construí o meu laboratório do zero. Foram 5 anos de cursos técnicos de química ao fim do dia, enquanto trabalhava na construção civil. Depois, mais 3 anos a juntar cêntimo a cêntimo para conseguir alugar um espaço pequeno na zona industrial de Canelas. Fui comprando o equipamento peça a peça em leilões de empresas falidas. Noites a aprender a operar espectrômetros de massa e cromatógrafos a gás com vídeos no YouTube e livros emprestados. O negócio começou com análises de solo para empreiteiros locais, trabalho simples para detectar contaminação antes de obras, mas o boca a boca fez o resto. Em pouco tempo, comecei a analisar amostras de água para a Câmara Municipal, a testar produtos para pequenas fábricas, até a colaborar com a GNR em perícias técnicas. Nada de glamuroso, apenas trabalho honesto que exige precisão e paciência. A Catarina costumava orgulhar-se do que eu fazia. Contava às colegas do hospital
como eu ajudei a evitar um surto num jardim de infância ao identificar uma bactéria na canalização, ou como ajudei um agricultor a provar que a água do poço estava a ser contaminada por descargas de uma fábrica vizinha. Chamava-me o meu marido cientista, com um orgulho genuíno. Mas esse orgulho foi se desvanecendo nos últimos 2 anos, desde que a Inês regressou ao Porto após o divórcio e começou a passar todos os natais, aniversários e fins de semana cá em casa. A Inês trabalha em vendas farmacêuticas, anda de BMW alugado, veste marcas caras e fala sobre ciência a sério, feita em multinacionais. Faz o meu laboratório parecer um passatempo. Ao início, a Catarina ainda me defendia. Dizia que eu tinha criado algo do nada, que os meus clientes confiavam no meu trabalho, que ser independente era um valor. Mas essas defesas foram enfraquecendo a cada visita. Depois transformaram-se em sorrisos forçados e, finalmente, em silêncio. 3 meses antes, a Catarina sugeriu que eu devia repensar a minha carreira. Talvez procurar emprego num dos grandes laboratórios em Lisboa ou Coimbra. Melhor salário, benefícios estáveis, mais respeito por parte da família dela. Disse-lhe que iria pensar no assunto. E pensei bastante. Pensei no meu avô, que passou 40 anos a trabalhar numa fábrica de outros e morreu 6 meses depois da reforma. Pensei nos agricultores, nos empreiteiros e nos técnicos municipais que me ligavam diretamente porque confiavam na minha independência. Pensei no orgulho de resolver problemas com as minhas próprias mãos e cabeça. Mas também pensei na forma como a Catarina me olhava quando a Inês estava presente. Como se tivesse vergonha, como se desejasse que eu fosse outra pessoa. Ontem de manhã, antes da nossa discussão, ouvi a Catarina ao telefone com a irmã. Estavam a falar sobre a minha teimosia em manter o laboratório. A Catarina disse que talvez eu precisasse de algo para começar a ver as coisas com mais clareza. A Inês riu-se e respondeu que sabia exatamente ao que ela se referia. Na altura, pensei que estavam a falar de terapia de casal. Mas agora, com aquela chávena de chá de cheiro estranho nas mãos, perguntava-me se não estariam a referir-se a algo completamente diferente. A Inês entrou na cozinha com o telemóvel na mão e a expressão de quem já nasceu aborrecida. Tinha estado a queixar-se do funcionamento da máquina de café, que aparentemente não fazia espuma como ela gosta. Pousou o telemóvel no balcão e pegou na chávena ao lado da minha. Finalmente, algo que cheira bem nesta casa. Vi o rosto da Catarina empalidecer. Inês, espera, começou ela. Mas a irmã já tinha dado um gole longo. Fez uma careta, encolheu os ombros e bebeu mais um pouco. Sabor estranho no fim, mas enfim. Preciso é de cafeína. A Catarina olhou para mim. Eu retribuí o olhar. Nenhum de nós fez qualquer esforço para impedir a Inês de acabar metade do conteúdo da chávena. Miguel, disse a Catarina, cuidadosamente. Devias beber enquanto ainda está quente. Peguei na minha chávena. Aquela que a Inês não tinha tocado. Aquela que cheirava a camomila com mel, como um chá perfeitamente normal. Esta aqui? Perguntei. Não. A Catarina parou a meio da frase. Aí percebi. 2 chávenas. 2 conteúdos distintos. Uma era para mim, mas já não era. Acho que vou esperar um pouco. Deixar arrefecer. A Inês acabou o chá e voltou à chamada. A Catarina pôs-se a lavar pratos que já estavam limpos. Eu fiquei sentado à mesa da cozinha, a observá-las, ambas. 1 hora depois, a Inês começou a queixar-se de cólicas. Primeiro leves, depois mais intensas. Acusou a Catarina de usar leite estragado em qualquer coisa que tivesse feito. A Catarina sugeriu que talvez tivesse comido demasiado ao jantar da véspera. Ambas pareciam genuinamente confusas sobre a origem do mal-estar.
Eu não estava. Eu compreendia perfeitamente. Enquanto a Catarina ajudava a irmã a ir pela quarta vez à casa de banho de hóspedes, eu esvaziei com cuidado o conteúdo restante da minha chávena para um frasco de amostras limpo. Depois lavei muito bem a chávena e pus tudo na máquina de lavar louça. Ao fim do dia, a Inês estava mais estável, embora exausta. Já não vomitava, mas estava fraca e desidratada. A Catarina insistiu em levá-la ao hospital. Os médicos fizeram exames. Não encontraram nada alarmante e recomendaram repouso e hidratação. Intoxicação alimentar, talvez. Ou um vírus passageiro. A Inês ficou a dormir no quarto de hóspedes, gemendo baixinho entre pequenos goles de água. A Catarina deitou-se no sofá para estar por perto, caso fosse necessária. Eu dormi sozinho na nossa cama, a pensar no frasco de amostra guardado na minha pasta. Na manhã de segunda-feira, levei a amostra ao laboratório. Os resultados chegaram na terça à tarde. Cromatografia gasosa, com espectrometria de massa, não mente. A amostra de chá continha camomila, mel e um extrato concentrado de cássia e gustapóglia, folha de sene. Um laxante potente que, em doses elevadas, provoca perturbações intestinais severas, desidratação e incapacidade temporária. Alguém tinha preparado de forma deliberada uma infusão capaz de deixar o consumidor gravemente doente. E esse alguém era a minha mulher. Estava sentado no escritório do laboratório a olhar para o relatório da análise, a tentar perceber por que razão a Catarina me quereria envenenar. Sim, tínhamos problemas. Ela estava insatisfeita com as minhas escolhas profissionais. A família dela olhava-me de lado, mas envenenar-me parecia um salto demasiado grande. Mais do que apenas resmungar sobre anúncios de emprego. A não ser que não fosse sobre mudar a minha opinião, a não ser que fosse outra coisa, algo muito diferente. Nesse dia voltei a casa mais cedo. A Catarina estava na cozinha a preparar o jantar como se nada tivesse acontecido. A Inês, que finalmente já se sentia bem o suficiente para comer comida sólida, reinava à mesa da sala a descrever a sua experiência traumática ao telefone, com o altifalante ligado. "Como te sentes?" perguntei a Catarina. "Bem", respondeu ela, preocupada com a irmã, claramente. "Mas bem. E eu? Como é que eu devia estar a sentir-me?" Ela parou a meio de levar a colher de pau à boca para provar o molho. "Como assim?" "Quero dizer, se eu tivesse bebido aquele chá em vez da Inês, como é que estaria agora?" A colher caiu na panela, com um ruído seco. A Catarina virou-se para mim e vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dela. Não era culpa, nem medo. Era cálculo. "Não sei do que estás a falar." "Folha de sene", disse, em tom baixo. "Extrato concentrado, suficiente para provocar sintomas intensos durante 6 a 8 horas. O suficiente para precisar de assistência médica." O rosto dela ficou completamente neutro. "Não faço ideia do que isso seja." "É o que estava no chá. O chá que fizeste especificamente para mim. O chá que a Inês bebeu por engano." "Estás a ser paranoico." "Estou a ser científico. Analisei a amostra. Tenho os resultados." Ela cruzou os braços. "Que amostra?" "O chá que não bebi. O chá que tu me viste não beber. O chá que estavas à espera que eu terminasse." Durante alguns segundos, nenhum de nós falou. Da sala, continuava a ouvir-se a voz da Inês a queixar-se de faturas do hospital e de médicos incompetentes nas urgências. "Mesmo que isso fosse verdade", disse finalmente a Catarina. "O que não é? Por que é que pensas que eu faria uma coisa dessas? Por que querias que eu ficasse incapacitado? Doente o suficiente para faltar ao trabalho durante dias. Doente o suficiente para precisar de cuidados. Dependente de ti
para qualquer coisa. Isso é doentio. É mesmo, porque enquanto eu devia estar a vomitar e de cama, o que planeavas fazer? Mexer nos meus dossiês? Aceder ao meu computador? Pedir ajuda a Inês para vasculhar os registros da empresa? A expressão dela mudou. Continuava a negar, mas de outra forma. Como quem foi apanhado numa mentira menor e tenta evitar confessar uma maior. Eu nunca te faria mal, Miguel. Mas drogavas-me. Eu não droguei ninguém. Então, explica a folha de Sene. Não posso explicar algo que não aconteceu. Ficamos a olhar um para o outro, separados apenas pela bancada da cozinha. 8 anos de casamento resumidos a isto, um resultado de laboratório e 2 pessoas que já não confiavam uma na outra. Quero que saias, disse. Esta casa também é minha. Quero que faças a mala e fiques uns dias noutro sítio, enquanto percebo o que estavas realmente a tentar fazer. Não podes expulsar-me por causa de uma teoria da conspiração. Posso pedir espaço à minha mulher, depois dela tentar envenenar-me. A maioria das pessoas acharia isso razoável. A Catarina pegou na mala e nas chaves do carro. Vou para a casa da minha mãe. Quando voltares a ti, liga-me e pede desculpa. Saiu sem fazer malas, como quem já tinha planeado sair de qualquer forma. A Inês, ainda a recuperar no quarto de hóspedes, gritou a perguntar onde é que a Catarina ia. Disse-lhe que tinha saído para fazer umas compras. A Inês aceitou a explicação e voltou ao telemóvel. Passei o resto da noite sozinho, a pensar no que mais a minha mulher poderia estar a planear. Na manhã de quarta-feira, fiz algo que nunca tinha feito. Revirei os pertences pessoais da Catarina. As gavetas da cômoda, o roupeiro, a secretária do escritório lá de casa. Senti-me um criminoso. Mas precisava de perceber o que se tinha passado debaixo do meu próprio teto. Na última gaveta da secretária, por baixo de declarações de IRS antigas e garantias expiradas, encontrei uma pasta com a etiqueta Informação Laboratório Miguel. Lá dentro estavam fotocópias da minha licença de atividade, das apólices de seguro, de contratos com clientes e dos extratos financeiros, documentos que nunca lhe tinha dado, documentos que ela só podia ter retirado do armário fechado do laboratório. Também havia impressões de e-mails, conversas entre a Catarina e um tal de Jaime Moreira, da empresa Iberoanálise Élida. As linhas de assunto variavam entre oportunidade de aquisição e consolidação de laboratórios independentes. Li cada e-mail 2 vezes. O Jaime Moreira trabalhava na área de desenvolvimento estratégico. A empresa dele, a Iberoanálise Élida, especializava-se em comprar pequenos laboratórios independentes e integrá-los em redes maiores. Ofereciam condições atrativas a proprietários que quisessem sair da pressão da operação autônoma. A Catarina andava a fornecer-lhe informações detalhadas sobre o meu negócio. Lista de clientes, volume de faturação, inventário de equipamentos, localização, estrutura técnica. Tinha até incluído fotografias do interior do laboratório e cópias dos meus últimos mapas de resultados e balanços. Em troca, o Jaime dava-lhe conselhos sobre como convencer-me a considerar uma venda. Sugeriu criar situações de pressão que tornassem a independência menos apelativa. Recomendou que familiares expressassem preocupações sobre a estabilidade financeira do negócio. Enviou até argumentos prontos sobre as vantagens de pertencer a uma estrutura empresarial maior. O e-mail mais recente datava da sexta-feira anterior, 3 dias antes da Catarina me servir aquele chá. Jaime escrevia: se ele continuar resistente a argumentos racionais, poderá ser necessário criar um contexto em que ele se sinta vulnerável ou dependente. Nada prejudicial, obviamente,
mas algo que demonstre as dificuldades de gerir tudo sozinho. Por vezes, é preciso que as pessoas sintam os próprios limites antes de aceitarem ajuda. Resposta da Catarina: entendo. Acho que sei como gerir isto. Jaime concluía: lembre-se, o objetivo é que ele nos contacte de forma voluntária. Se ele sentir que foi ideia dele vender, todos saem a ganhar. A sua comissão será de 23,000 após conclusão do negócio. 23,000. A minha mulher tinha sido paga para sabotar o meu trabalho e manipular-me até eu aceitar vender. Fotografei todos os documentos com o telemóvel. Depois, liguei à minha advogada, doutora Patrícia Duarte, e marquei uma reunião de urgência para essa tarde. A Patrícia leu os e-mails e abanou a cabeça. Isto é espionagem empresarial e, possivelmente, burla. Sem dúvida, motivo para divórcio, se decidir seguir por aí. E o envenenamento? Mais difícil provar intenção. Ela pode alegar que foi um erro, mas em conjunto com estas trocas de mensagens, começa a formar-se um padrão de dano premeditado. O que faço? Documenta tudo. Altera todas as palavras-passe e códigos de acesso. Move os ficheiros importantes do negócio para um local seguro. E não a deixes voltar para casa até resolvermos a parte legal. Nessa noite, troquei fechaduras e redefini todas as senhas. Liguei também aos meus 3 maiores clientes e avisei que alguém podia tentar contactá-los em meu nome. Não mencionei a Catarina diretamente, mas deixei claro que qualquer conversa sobre aquisição teria de passar por mim. Na manhã de quinta-feira, a Inês sentiu-se finalmente bem o suficiente para ir embora. Deu-me um abraço de despedida e agradeceu por eu ter cuidado dela durante o que assumia ser uma intoxicação alimentar. Espero que tu e a Catarina consigam resolver os vossos problemas de comunicação, disse ela. Sorri e respondi que estava confiante de que tudo se resolveria em breve. Assim que saiu, fiquei sozinho em casa a planear os passos seguintes. Na manhã de sexta-feira, liguei ao Jaime Moreira na Iberoanálise. Senhor Moreira, fala o Miguel Pires. Sei que tem demonstrado interesse no meu laboratório. Houve uma pausa do outro lado. Senhor Pires, sim. Esperava poder falar consigo. A sua esposa referiu que poderia estar aberto a discutir uma possível parceria. Ela disse isso, foi? Indicou que estaria a considerar opções. À procura de formas de reduzir o estresse da operação independente. Bem, nesse ponto, ela tem razão. Gerir um pequeno negócio pode ser extenuante, especialmente quando já não se pode confiar nas pessoas mais próximas. Nova pausa. Lamento ouvir isso. As relações profissionais podem ser desafiantes. As pessoais também. Mas está-te a ligar-me porque pretende conversar diretamente sobre o seu interesse? Exatamente. Acho que está na hora de falarmos frente a frente. Hoje, se possível. Esta tarde. Isso parece um pouco repentino. A minha mulher foi clara ao dizer que o tempo é um fator. Algo sobre demonstrar as minhas limitações e criar pressão situacional. Sabe como é? Silêncio total do outro lado. Senhor Moreira, ainda está aí? Sim, estou. Parece que pode haver algum mal-entendido sobre as conversas que tive com a sua esposa. Nenhum mal-entendido. Li todos os e-mails, cada um, incluindo a parte sobre a comissão de 23,000 e a necessidade de me fazer sentir vulnerável. Senhor Pires, acho que interpretou mal as intenções. Interpretei perfeitamente. Pagou a minha mulher para sabotar o meu negócio e manipular-me a vender. Ajudou-a a criar cenários de pressão. Chegou a sugerir que me fizesse sentir dependente e vulnerável. Não foi exatamente isso. A questão agora é simples. Prefere tratar este assunto comigo diretamente
Ou prefere explicar os seus métodos ao Ministério Público? Espionagem empresarial é crime em Portugal. Grave. O Jaime pigarreou. Talvez devêssemos conversar pessoalmente. Acho que seria sensato. Marcamos encontro para as 14h, num café no centro do Porto. Passei a manhã a preparar-me. Imprimi cópias de todos os e-mails, bem como dos documentos que a Catarina tinha copiado do meu arquivo. Redigi também uma exposição escrita sobre o incidente com o chá e a sua ligação ao esquema de aquisição. Às 14h em ponto, o Jaime Moreira entrou no café. Era mais novo do que esperava. Talvez 30 anos, fato caro, mala de pele, olhar nervoso. Senhor Pires, Miguel, pode sentar-se. Sentou-se em frente e começou logo a falar. Quero esclarecer que a Iberoanálise atua sempre dentro da legalidade. Compramos empresas por via de negociações legítimas. Não praticamos espionagem empresarial, nem incentivamos atividades ilegais. Interessante, porque tenho documentação que sugere precisamente o contrário. Deslizei a pasta pela mesa. O Jaime abriu-a e leu em silêncio. A cada página, a sua expressão ficava mais pálida. Estes e-mails foram retirados do contexto. Qual é o contexto em que espionagem empresarial se torna legal? Nunca instruímos a sua esposa a violar qualquer lei. Instruíram-na a roubar os meus registros comerciais e a manipular-me até eu perder o controlo. E, em praticamente qualquer jurisdição, isso é fraude e conspiração. O Jaime fechou a pasta. O que é que pretende? Quero que se afaste do meu negócio. Quero que cesse qualquer contato com a Catarina. E quero que compreenda o seguinte. Se eu voltar a ouvir falar da Iberoanálise a aliciar laboratórios independentes nesta região com os mesmos métodos, informo imediatamente as autoridades competentes. E em troca? Em troca, não apresento queixa-crime hoje. O Jaime levantou-se. Esta conversa nunca aconteceu. Pelo contrário. Foi precisamente esta conversa que vai impedir que mais nada aconteça. Saiu sem se despedir. Na segunda-feira de manhã, a Catarina voltou para casa. Entrou na cozinha, como se nunca tivesse saído. Serviu-se de café e sentou-se à mesa onde, 8 dias antes, tinha tentado envenenar-me. Acho que precisamos de conversar, disse. Acho que já conversamos o suficiente. Coloquei a pasta com os e-mails sobre a mesa. Ela olhou, mas não a tocou. Isso são comunicações privadas, entre ti e o Jaime Moreira, sobre venderes o meu laboratório por 23. 000. Ela abriu a pasta e folheou as páginas. Sem surpresa, sem vergonha, apenas cálculo. Revistaste os meus pertences. E tu copiaste os meus ficheiros. Fotografaste o meu laboratório. Recolheste contratos confidenciais com clientes. Roubaste 8 anos de trabalho para o venderes a estranhos. Estava a tentar ajudar-te. Envenenando-me? Eu nunca envenenei ninguém. Folha de sene concentrada. Doses suficientes para provocar diarreia severa e desidratação. Exatamente como o Jaime sugeriu. Para me deixar dependente, vulnerável. Ela fechou a pasta. Não podes provar intenção. Mas posso provar conspiração, espionagem empresarial, roubo de documentos comerciais e tentativa de agressão com substância perigosa. Nenhum procurador levaria esse caso a tribunal. Talvez não, mas a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas ia achar interessante. A minha seguradora também. E o departamento de compliance da empresa do Jaime, com certeza. Ela levantou-se. O que queres, Miguel? Quero que assines os papéis do divórcio, que renuncies a qualquer direito sobre o laboratório ou os seus ativos, e que saias de casa definitivamente. E se eu recusar? Então avanço com queixa-crime e ação civil. E garanto que todos os empresários deste setor saibam o que a Iberoanálise faz aos pequenos laboratórios.
A Catarina foi até a janela e ficou a olhar para o quintal. 8 anos de casamento. 2 anos de planeamento da minha destruição. 10 minutos de consequências. Preciso de tempo para encontrar um sítio para viver. Tens até sexta-feira. Isso não é tempo suficiente. Tiveste tempo suficiente para planear a destruição da minha vida. O mínimo é teres agora tempo para reconstruir a tua. A Catarina saiu de casa na quinta-feira. Levou a roupa, os livros e o carro. Deixou tudo o resto, incluindo a máquina de café que nunca espumava o leite ao gosto da Inês. Assinei os papéis do divórcio no mês seguinte. A Catarina não contestou nada. Sem pensão de alimentos, sem divisão de bens, sem obrigações futuras. Queria que a dissolução fosse o mais silenciosa possível. Soube, através de conhecidos em comum, que se mudou para Lisboa e começou a trabalhar num grande hospital privado. Benefícios corporativos, estabilidade, respeito de pessoas que não sabiam dos seus projetos paralelos. O Jaime Moreira enviou-me uma carta formal onde afirmava que a Iberoanálise é lida. Não iria procurar novas oportunidades de aquisição na Zona Norte. Juntamente com a carta, vinha um cheque de 23.000, com uma nota a indicar que correspondia a honorários de consultoria previamente pagos e que estavam a ser devolvidos devido à não prestação dos serviços acordados. Depositei o cheque. Usei o dinheiro para substituir o meu espectrômetro de massa por um modelo de última geração. 6 meses depois, o meu laboratório estava mais forte do que nunca. A discrição com que tratei assuntos delicados espalhou-se. A GNR começou a enviar-me casos mais complexos. Uma farmacêutica contratou-me para verificar a pureza de matérias-primas. Nunca tinha tido tanto trabalho. Numa manhã tranquila de domingo, em março, fiz café para mim mesmo e sentei-me na cozinha. A mesma cozinha onde a Catarina me serviu o chá adulterado, sorrindo como se me estivesse a fazer um favor. A mesma mesa onde a confrontei com as provas da traição. Pensei sobre confiança num casamento e sobre o preço da independência. Pensei em como estive a um gole de perder tudo e em como tudo poderia ter terminado de outra forma. Mas, acima de tudo, pensei no alívio que era acordar numa casa onde ninguém estava a planear destruir-me. Por vezes, a melhor vingança é simplesmente recusar ser vítima.